Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que prazer de estar na companhia de vocês neste momento, para nós abrirmos a palavra de Deus, para fazermos uma reflexão espiritual, para que nós possamos receber de Deus toda a orientação necessária. Que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seu coração neste momento, dando-lhes conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham realmente um belo dia. Bom lição. E hoje, quinta-feira, 3 de setembro de 2026, dentro desse trimestre que é julho, agosto e setembro, a lição 10 de hoje, ela tem como título Consolo e Alegria. O ministério cristão genuíno, autêntico, ele tem que ter as suas raízes no Espírito de Deus e não em credenciais humanas. E esse cristão que se declara e que se alegra e se arrepende quando existem falhas, existe nesse momento consolo e alegria, não só aqui na terra, como no céu também, quando um pecador se arrepende, né? E Paulo, ele ficou muito feliz também quando os seus opositores ali da igreja de Corinto se arrependeram, né? E através de uma mensagem, de uma carta, de uma epístola chamada de Severa, né? Onde ele clama, onde ele exorta o povo ali de Corinto para que as pessoas entendessem os erros que eles estavam cometendo. Embora inicialmente o apóstolo Paulo tenha sofrido e lamentado a dureza necessária que ele teve que fazer, de enviar essa carta realmente firme e dura, a forma como ele precisou de falar com os irmãos ali de Corinto, no caso, da cidade de Corinto, em sua carta chamada assim de Severa, ele declarou que ele enviou esta carta pela necessidade do momento que ele passou inspirado por Deus para que fizesse isto. Que o Espírito Santo trabalhou para que pudesse realmente alcançar aqueles irmãos de Corinto. E ao saber que essa carta causou arrependimento naqueles irmãos ali da igreja de Corinto, e onde todos se voltaram para o Senhor Jesus, o apóstolo sentiu uma enorme satisfação, uma enorme alegria no seu coração, que foi assim um consolo para ele, ao ver a atuação de Deus, como Deus produziu naqueles irmãos um arrependimento assim espetacular e sincero, que foi um alívio para Paulo, né? Afinal de contas, foi ele que fundou aquela igreja. E foi realmente isso que o encorajou a dar sequência na sua proclamação do Evangelho para as demais pessoas. E quando nós vemos quando acontece isso, quando o amor emana assim de palavras assim que vem inspirada por Deus, que Paulo fala, vocês estão em nosso coração, que Paulo menciona para eles, para os irmãos de Corinto, que traz 2 Coríntios 7,3, existe uma modificação nas pessoas. Porque as pessoas veem o respeito e o carinho que um ministério produz através de um líder consagrado. E Paulo estava ali desejando ver seu amor correspondido. O apóstolo também disse, pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Olha que lindo, que está em 2 Coríntios 7,2. Embora a expressão em seu coração não apareça no texto grego, a maioria das verdades bíblicas inclui um acerto assim, pois o contexto justifica isso. De fato, a igreja de Corinto, os membros ali daquela igreja, eles abriram o coração para Paulo e seus cooperadores, e assim a igreja de Corinto fez uma modificação nas suas vidas transformadas, né?
E nós vemos ali no verso 4 que é um transbordar de alegria. As palavras de Paulo revelam que os seus sentimentos eram bastante positivos, né, e sinceros naquele momento. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Palavra de Paulo. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. 2 Coríntios 7,4. Paulo, em meio a sofrimentos e dificuldades, né? Porque é muito terrível quando a gente é perseguido. Paulo estava sendo perseguido por opositores, e quando existe esse arrependimento das pessoas, é uma alegria enorme. E ele menciona isso lá em 2 Coríntios 7,4. Paulo estava repleto de consolo e alegria. Quando o consolo e quando a alegria atinge nossas igrejas, elas podem levar ao coração de seus ministros ao se comprometerem mais e mais fielmente em Jesus, porque quando o ministro enxerga isto, ele vê que realmente as pessoas foram alcançadas e dão mais ânimo, mais esperança para eles continuarem na caminhada da proclamação do Evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 até 16, Paulo explicou com mais detalhes a razão de seu consolo e de sua alegria. Esses dois conceitos é que dominam essa passagem para ver como a ação e o arrependimento desses irmãos de Corinto, da igreja de Corinto, os coríntios, fez um sentimento muito bom no coração de Paulo. O verbo parakeleu, consolar, e o substantivo paraklesis, consolo, ocorrem 7 vezes neste capítulo. Essa seção de carta encerra no mesmo modo como começou, ou seja, com profundo consolo de Deus, que Paulo menciona lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 até 7. O consolo de Paulo em 2 Coríntios 7 nascia do alívio que sentia ao saber que a carta severa, a carta que Paulo havia enviado para eles, havia produzido um efeito desejado. Ou seja, levar as pessoas ao arrependimento. Ainda que esse alívio tenha sido e tenha vindo de relato positivo através assim de um emissário chamado Tito, que era outro pregador que trazia as notícias para Paulo, em última análise, Deus é o agente do consolo que Paulo experimentou e que Paulo precisava, que fala em 2 Coríntios 7,6. Ele é de fato o Deus de toda consolação e de toda glória, que nos consola em todas as nossas dificuldades, nas nossas aflições, nas nossas tribulações, que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 até 4. E assim, meus amigos, minhas amigas, nós temos que revelar ao mundo, ao universo, a esse mundo aí de pecado e caído, e também a outros mundos ainda que não caídos, que há perdão de Deus para todas as pessoas, que por meio do amor, né, do amor de Deus, nós podemos ser os intermediários, os reconciliadores com Ele, levar essa mensagem de pessoas para que elas também sejam alcançadas por Deus. O ser humano que se arrepende, que se torna contrito, arrependido de coração, que crê em Jesus como sacrifício expiatório, compreende perfeitamente que foi Deus que reconciliou com ele. Assim, nós temos que viver uma igreja que ela viva assim grande luz, que levar esperança para as pessoas, que nós sejamos portadores da palavra de Deus. O Senhor nos confiou essa luz para o benefício e para a bênção do mundo, para que alcance perdidos e pessoas que estão aflitas. E foi confiado a todos nós o ministério da reconciliação que Paulo menciona. Com o poder lá do alto de Deus, das mansões celestiais, nós devemos rogar às pessoas que se reconciliem com Deus o quanto antes,
porque a vinda do Senhor Jesus está próximo e não pode deixar que aconteça de se arrepender depois disso, que não haverá mais tempo para isso. O apóstolo Paulo se alegrou-se com os coríntios não por tê-los entristecidos no início, mas porque a tristeza gerou neles dedicação ao Senhor, temor ao Deus Criador do universo, e eles sentiram o desejo de reparar os erros que haviam cometido e restaurar essa comunhão perdida que havia, esse afastamento de Deus que eles tinham. A alegria do apóstolo Paulo demonstra o seu amor pastoral pela igreja que ele mesmo fundou, visando a salvação daqueles irmãos e até dos seus inimigos e opositores. E assim que nós devemos sentir também, salvar até nossos inimigos, levar o evangelho para eles. Eu estava assim lendo essa segunda carta do apóstolo Paulo, assim com mais detalhes, essa carta que ele mandou aos coríntios, né? Estava analisando essa carta, assim, conhecida assim como carta severa, e no meu interior, no meu íntimo, eu li e pensei, poxa, o homem, Paulo, o apóstolo Paulo, está bravo mesmo, hein? Então eu fiquei imaginando, né? A gente vai lendo assim, vai imaginando as coisas, né? Eu fiquei imaginando dos primeiros eleitores e opositores de Paulo que leram essa carta, qual foi a reação deles, né? Quando no início eles leram. Qual foi a cara deles ao lerem as primeiras palavras? E como a nossa igreja reagiria hoje se recebesse uma repreensão desse tipo, como Paulo fez? Bom, parece-me que nós nos perdemos um pouco a noção do que é uma repreensão que deve ser dada para um aprimoramento cristão, para que ele se volte para Deus. Mas o fato é que se alguém, um pastor consagrado, chegasse na sua igreja nos dias de hoje, né, cheio de problemas que nós temos, esse pastor repreendesse essa igreja severamente, como Paulo fez à igreja de Corinto, eu imagino que nós teríamos bastante problemas e uma revolta bem grande, nem que fosse pelas costas de falar mal desse pastor. Porque eu já participei de algumas igrejas que algumas repreensões foram particulares em pregações, e que essa pessoa não apareceu mais na igreja, se revoltou, ou seja, deixou que o inimigo tomasse conta do seu coração. O interessante é que Paulo vê o resultado da sua carta, ele sentia-se confortado, feliz, que transbordava de alegria, que fala lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 4, 7 e 13. E embora aquela carta foi necessário enviar, que foi assim bastante dolorosa, e tenha causado uma tristeza nele mesmo que enviou, mas foi segundo a vontade de Deus, com o propósito de justamente produzir o arrependimento naqueles irmãos de Corinto, que fala lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 até 11. Os membros da igreja de Corinto realmente no início, ao lerem a carta, ficaram entristecidos, né, pelo pecado que cometeram, e isto os levou à salvação. Quando ocorreu isto, é sinal que o Espírito Santo já estava trabalhando na mente e no coração deles, que nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Assim, um dos aspectos assim, mais belos e muitas vezes negligenciados do ministério de uma pessoa autêntica é o comprometimento com a reconciliação nos relacionamentos, na salvação do próximo, na salvação do teu inimigo, na salvação de todas as pessoas. O ministério não consiste em apenas proclamar a verdade, mas em restaurar relacionamentos quebrados, né, de todos os tipos, tanto entre Deus e a humanidade, quanto entre as pessoas da própria igreja, entre os irmãos ali, que brigam e tiram e se afastam um pouco.
É essa a mensagem que nós temos aqui nessa lição de hoje, de consolo e alegria que o apóstolo Paulo teve quando houve arrependimento em Corinto. Que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir nesses ensinamentos de hoje e que você aplique na sua vida. Que você possa realmente resgatar os relacionamentos quebrados, que você possa dar uma mensagem, nem que seja severa às vezes, mas é para a salvação da sua família, é para a salvação dos seus irmãos. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.